Instrumentos. O voo e o funcionamento do motor e dos sistemas da aeronave são controlados, gerenciados através de instrumentos, através de indicadores. Ao lado vemos um painel com vários indicadores. Esses instrumentos são divididos em 4 grupos básicos que são os seguintes. Primeiro, os instrumentos de navegação, que são responsáveis em orientar o voo no seu trajeto. Um exemplo, a giro direcional. Temos o grupo dos instrumentos de voo, que são responsáveis em indicar as variáveis do voo, como por exemplo, velocidade e altitude. Nós temos aí como exemplo o velocímetro e o altímetro. Os instrumentos do motor, que são responsáveis pela indicação do funcionamento do motor, temos como exemplo o tacômetro, que indica as revoluções por minuto do eixo de manivelas do motor. E por último, os instrumentos do avião, que são responsáveis pela indicação dos sistemas que compõem o avião, como sistemas de ar-condicionado, sistemas elétricos, sistemas de combustível. Um exemplo desse indicador de sistemas é o liquidômetro, ou o indicador de quantidade de combustível presente nos tanques da aeronave. Os instrumentos instalados nas aeronaves são muito variados e também complexos, e o seu estudo aprofundado não é o objetivo principal deste curso. Esses instrumentos serão apresentados em um nível adequado à compreensão do conteúdo programático. Vamos começar pelo sistema de pitot estático. O sistema de pitot estático tem a finalidade de captar as pressões estática e dinâmica atmosférica para os seguintes instrumentos: para o altímetro, velocímetro, variômetro, que é o indicador de razão de subida e descida da aeronave, e o maquímetro, que é um velocímetro para aeronaves que voam próximos à velocidade do som ou além da velocidade do som. Ele indica a velocidade da aeronave em relação à velocidade do som, naquele nível em que a aeronave estará voando. O captador dessas pressões estática e dinâmica é o tubo de pitot. O tubo de pitot é esse instrumento pontiagudo normalmente localizado sob as asas dos aviões menores. Para aviões maiores, este tubo de pitot está localizado normalmente próximo ao nariz da aeronave. O tubo de pitot ainda contém no seu interior uma resistência elétrica para o seu aquecimento, fins evitar a formação de gelo, o que traria indicações incorretas para o piloto, e também furos para a drenagem de água durante um voo no meio da chuva. Linhas de pressão estática e dinâmica. As pressões captadas pelo tubo de pitot são enviadas aos instrumentos por meio de 2 linhas. A linha de pressão estática, que você vê aí em amarelo, e a linha de pressão dinâmica ou de impacto, também conhecida como pressão total. Lembre-se que dentro do tubo de pitot já existe o ar. Conforme o avião vai se deslocando, este ar vai sendo pressionado pela atmosfera por onde o avião está se deslocando, o avião ou o helicóptero. Próximo à ponta ou à entrada do tubo de pitot existe um ponto chamado ponto de estagnação, por onde a pressão atmosférica externa faz pressão no ar que já está dentro do pitot, e aí sim ocorrem as indicações para o piloto lá no painel de instrumentos. A linha de pressão dinâmica ou de impacto é também conhecida como total, porque junto com a pressão dinâmica entra também a pressão estática. Manômetros. Os manômetros têm a responsabilidade de medir a pressão, de indicar pressão, e são classificados em manômetros de pressão relativa e manômetros de pressão absoluta. Vamos começar o estudo dos manômetros pelos manômetros de pressão relativa. Esses instrumentos fornecem indicações a partir da pressão ambiente considerada como zero. Em outras palavras, ele não leva em consideração a pressão ambiente.
O elemento sensível deste manômetro, deste instrumento, é um tubo metálico em seu interior chamado de tubo de Bourdon. O tubo de Bourdon, ele tem uma extremidade fechada e quando a pressão é aplicada em seu interior, ele se distende, movendo outros componentes que movimentarão o ponteiro do indicador. Este tubo é feito de bronze fosforoso para manômetros que indicam baixas pressões e de aço inoxidável para manômetros que indicam altas pressões. Manômetro de pressão absoluta. O altímetro é um exemplo de manômetro de pressão absoluta. Aí no detalhe vocês veem a figura de um altímetro. A graduação dos manômetros de pressão absoluta, ela é dada em polegada de mercúrio. Aí no detalhe em vermelho no texto você vê entre parênteses IN e HG. IN quer dizer inches em inglês, que representa as polegadas, e HG é o mercúrio, a notação do elemento químico na tabela periódica dos elementos. E esse tipo de manômetro mede a pressão em relação ao vácuo, ao contrário do que nós vimos com o manômetro de pressão relativa, que não leva em consideração a pressão atmosférica. O manômetro de pressão absoluta, este sim, leva em consideração a pressão atmosférica. A indicação de zero somente será possível onde não existir nenhuma pressão, ou seja, somente no vácuo ou no espaço, fora da atmosfera terrestre. Todo o conjunto mecânico deste manômetro de pressão absoluta funciona a partir de uma cápsula aneroide, uma pequena sanfônica, uma caixa metálica selada com vácuo em seu interior. Conforme a pressão atmosférica aumenta, ela vai se achatando e aí você vê, através de uma ligação mecânica, a movimentação dos ponteiros do altímetro. E quando a pressão atmosférica diminui, ela se expande, também agora movimentando os ponteiros no sentido contrário da indicação anterior. A indicação do altímetro no sentido horário indica que a aeronave está subindo na atmosfera e a indicação dos ponteiros no sentido anti-horário indica que a aeronave está descendo na atmosfera. Vamos falar um pouco mais sobre o altímetro. O altímetro, como o próprio nome indica, a função básica é indicar a altitude onde o avião se encontra voando. Como você viu no slide anterior, o altímetro é basicamente um barômetro, ou seja, um manômetro que mede a pressão atmosférica e o funcionamento é feito através de uma cápsula aneroide ligada à linha de pressão estática do avião. Lembre-se, o altímetro é um instrumento que trabalha somente com pressão estática do sistema de pitot estático do avião. A escala do altímetro é graduada em pés ou em metros, sendo que a escala mais comum é em pés. Vamos ver agora as indicações dos ponteiros do altímetro. Para facilitar a compreensão, os ponteiros foram coloridos, mas no instrumento original eles são de cor branca. O ponteiro menor em cor verde indica milhares de pés. O ponteiro maior de cor amarela indica as centenas de pés. E o ponteiro triangular pequeno de cor branca indica dezenas de milhares de pés. Vamos ver aí agora uma indicação do altímetro. O ponteiro amarelo, o ponteiro maior, está indicando as centenas de pés, parou ali na marcação 200 pés. O ponteiro triangular de cor branca parou sobre o número 1, que está indicando dezenas de milhares de pés, significa que indica 10 mil pés. E o ponteiro menor, de cor verde, parou aí na indicação número 2, que significa 2 mil pés. Então a leitura correta desta altitude é 12.200 pés. Velocímetro. O velocímetro é um manômetro sensível que trabalha com pressão diferencial e mede a diferença entre as pressões de impacto e estática provenientes do sistema de pitot estático da aeronave. Diferentemente da cápsula aneroide, que é selada, você já viu, e contém vácuo no seu interior,
Dentro do velocímetro nós temos uma cápsula de pressão diferencial que agora recebe no seu interior a pressão dinâmica proveniente do tubo de Pitot. E na parte externa, esta cápsula sofre a influência da pressão estática também proveniente do sistema de Pitot estática. Essas duas pressões serão iguais quando o avião estiver estacionado no solo, ou seja, parado com vento calmo. Nestas condições não haverá um impacto de ar no Pitot. Durante o voo, se a aeronave desacelerar, a pressão sobre a linha de Pitot também torna-se menor do que a pressão estática e a cápsula vai ser achatada pela pressão estática, causando assim uma indicação menor na velocidade do avião, ou seja, o avião desacelerou, o indicador, o velocímetro está mostrando essa desaceleração. Ao contrário, se a aeronave acelerar, a pressão de impacto aumentará no Pitot, fazendo com que a cápsula de pressão diferencial se expanda até o limite em que a pressão estática permitir, e isso transforma-se em indicação pelo ponteiro do velocímetro, que você viu aí, mostrando agora a aceleração da aeronave. A diferença de pressão registrada pelo ponteiro de velocidade é calibrada em milhas por hora, mph são milhas terrestres por hora, ou em nós, que são as milhas náuticas por hora, e você vê aí a notação no velocímetro, a escala externa em milhas por hora e a escala interna em nós. Variômetro, também conhecido como indicador de subida, tem a finalidade de indicar a razão de descida ou de subida das aeronaves. A indicação na escala do variômetro é normalmente feita em pés por minuto ou metros por segundo, sendo a indicação mais comum em pés por minuto. O princípio de funcionamento deste instrumento está na variação da pressão, como foi apresentado no velocímetro. Só que o variômetro trabalha somente com a variação da pressão estática atmosférica. Se o avião descer, a pressão aumenta, fazendo com que a cápsula se achate e transforme este movimento num movimento do ponteiro para baixo no instrumento, indicando que o avião está descendo. Ao contrário, se a aeronave subir, a pressão estática diminui, a cápsula se expande, transformando o movimento de expansão em movimento do ponteiro para cima, indicando que a aeronave está subindo. Como você viu, esta variação de expansão ou contração da cápsula é registrada pelo ponteiro, e a razão com que essa cápsula se expande ou se contrai é mostrada através do cartão graduado em pés por minuto. Maquímetro. O maquímetro é utilizado para mostrar o número Mach. O maquímetro é um instrumento derivado do velocímetro e o seu funcionamento é baseado na cápsula arenoide e também na cápsula de pressão diferencial. O número Mach, simbolizado pela letra M maiúscula, é uma unidade de medida de velocidade. Ela é definida como sendo a relação entre a velocidade do objeto e a velocidade do som. Ou seja, uma aeronave voando a Mach 0.83 está voando a uma velocidade 0.83 vezes igual à velocidade do som naquela altitude, ou seja, estará voando a 83% da velocidade do som naquele nível que a aeronave se encontra. Nos aviões que voam em grandes altitudes e velocidades, o voo é controlado pelo número Mach. Você vê a escala externa de velocidades que corresponde ao número Mach. E aí o ponteiro que vai indicar a velocidade em relação à velocidade do som na altitude em que a aeronave se encontra voando. Este nome, número Mach, deve-se a um físico e filósofo austríaco chamado Ernest Mach, que publicou uma teoria
de um corpo capaz de ultrapassar a velocidade do som em 1877. Termômetros. São 3 os tipos de termômetros mais utilizados em aviões e helicópteros. O termômetro de par termoelétrico. Para temperaturas muito altas, como as obtidas na cabeça do cilindro do motor, este é o termômetro mais utilizado, mais adequado. A ponta do par termoelétrico é composta por 2 metais diferentes. Esses metais, quando aquecidos, em razão da diferença de condução de calor de cada um, geram energia elétrica que é enviada para o termômetro, que neste caso é um voltímetro, que mede a força eletromotriz produzida pelo aquecimento do par termoelétrico, resultando em indicação de temperatura. Note aí a instalação do termômetro de par termoelétrico na cabeça do cilindro de um motor a pistão. Termômetro elétrico ou de resistência. Esse termômetro é utilizado para medir a temperatura do ar externo da aeronave. Um fio no interior do sensor é conectado ao termômetro e faz com que a energia elétrica que passe por ele seja reduzida ou aumentada conforme a variação da temperatura do ar. Desta forma, a energia elétrica chega com maior ou menor voltagem ao termômetro, fazendo com que a indicação varie. Aí no detalhe você vê a localização de um termômetro de ar externo instalado na fuselagem de uma aeronave. Termômetro de pressão de vapor. Esse termômetro é utilizado para medir a temperatura do óleo do motor. Veja aí agora o termômetro imerso no tanque de óleo do motor. Um líquido dentro do bulbo, com o aumento da temperatura do óleo, também tem a sua temperatura aumentada e, consequentemente, a pressão aumentada. Esta pressão é levada até o tubo de Bourdon no interior do instrumento de medição, no caso o termômetro, pelo tubo que sai do bulbo de temperatura. O tubo de Bourdon, como você já aprendeu, com a pressão aumentada em seu interior, se distende, movimentando o ponteiro do termômetro, que indicará a temperatura do óleo do motor. Giroscópio. O giroscópio consiste essencialmente em uma roda livre ou várias rodas para girar em qualquer direção e possui uma interessante propriedade. Opõe-se a qualquer tentativa de mudar a sua posição original. Dessa forma, quando o rotor do giroscópio é colocado para girar em alta velocidade, ele manterá a posição inicialmente fixada, independente dos movimentos do suporte. Observe aí, o giroscópio está girando em alta velocidade. Note nessa animação que o eixo central, que é o eixo principal do giroscópio, permanece sempre na mesma posição, enquanto todo o resto altera as suas posições. Imagine que todo o resto seja a caixa do instrumento que contém o giroscópio, que muito embora vire em qualquer direção, terá sempre o eixo principal na posição original. Esse efeito é chamado de rigidez giroscópica. O giroscópio ainda tem outra característica. Se girarmos a mão no sentido indicado, como mostrado na animação, o rotor reagirá, fazendo o eixo girar perpendicularmente ao movimento da mão. Esta característica chama-se precessão. Estas duas características do giroscópio serviram para criar instrumentos que auxiliam o piloto num voo com pouca ou nenhuma visibilidade. Instrumentos giroscópicos. Aqui vamos ver exemplos de instrumentos giroscópicos. O giro direcional, o horizonte artificial, que é o indicador de atitude. Veja a representação em azul do céu e em marrom do solo. E o indicador de curva, também conhecido como Turn and Bank ou ainda Turn Coordinator, coordenador de curvas.
Esses instrumentos auxiliam no voo sem visibilidade, pois eles substituem a necessidade de visão externa. Giro direcional. Acusa a mudança de rumo, ou seja, alteração da direção do voo para a esquerda ou para a direita. Veja na animação a aeronave se deslocando à esquerda e a consequente indicação no cartão da giro direcional. E agora para a direita. O instrumento trabalha com a rigidez giroscópica. Horizonte artificial. Esse instrumento trabalha com a propriedade de rigidez giroscópica. Também conhecido como Attitude Indicator ou indicador de atitude, mostra ao piloto a posição da aeronave em relação ao horizonte em dois movimentos. Movimento lateral, que mostra a inclinação da aeronave no seu eixo de rolamento, movimento de bank. E longitudinal, que mostra a inclinação em relação ao eixo lateral da aeronave, o movimento de pitch. A escala para a indicação de bank é dividida de 10 em 10 graus, de 0 a 30 graus, e depois um arco de 30 graus a 60 graus. Vemos aí a relação do movimento do avião e a relação de indicação no instrumento Attitude Indicator. Em voos por regras de instrumentos ou voo IFR, não deve-se ultrapassar os 30 graus de inclinação das asas. A escala para a indicação do outro movimento de pitch está dividida de 5 em 5 graus. Quando a aeronave coloca o nariz para cima, você vê a relação da indicação no instrumento horizonte artificial e o contrário, nariz para baixo, a indicação relacionada. Indicador de curva. Este instrumento trabalha com a precessão giroscópica. O indicador de curva é a combinação de dois instrumentos de voo que auxiliam o piloto a manter uma razão de curva, determinar a razão de inclinação das asas e manter o avião coordenado em relação ao eixo longitudinal. Note na parte inferior do instrumento a marcação 2 minutos. Isto significa que se o piloto, ao efetuar uma curva, mantiver a aeronave inclinada com a ponta das asas exatamente nas marcas brancas do instrumento e a esfera centralizada, levará 2 minutos para completar uma curva de 360 graus, ou 1 minuto para completar uma curva de 180 graus. Em voos IFR, utilizando esses valores, pode-se realizar curvas cronometradas, levando-se em conta os padrões de tráfego aéreo exigidos. A esfera indica se a aeronave está realizando uma curva coordenada, derrapando ou glissando durante a realização da curva. Sistema diretor de voo. São instrumentos giroscópicos que dão ao piloto a orientação completa para manobrar a aeronave e fazer a navegação aérea. E para isso contam também com indicações de sinais de rádio. Basicamente são dois os instrumentos que funcionam no sistema diretor de voo. O ADI, Attitude Director Indicator, ou indicador diretor de atitude. Repare que esse instrumento é a união do horizonte artificial e do indicador de curva. Informa ao piloto sobre a atitude do avião e, se estiver incorreta, como corrigi-la. O outro instrumento é o HSI, Horizontal Situation Indicator, ou indicador de situação horizontal. Este instrumento é uma evolução do giro direcional que você já estudou. Além daquela função, este instrumento também orienta a navegação, acusa desvios de rumo e indica ao piloto se a aeronave está na trajetória determinada pelo rádio auxílio selecionado. Esses instrumentos estão sendo citados apenas como referência, não fazem parte do objetivo desse curso. Seria necessário que o aluno possuísse já conhecimentos de procedimentos de voo IFR e também conhecer radioauxílios, o que será visto em curso específico de voo IFR. Acionamento dos giroscópios.
O acionamento pode ser feito através de uma bomba de vácuo que produz um sopro de ar dentro da caixa do instrumento e produz o impulso inicial para fazer o giroscópio começar a girar. Não só o ar movimenta os giroscópios. Existem modelos de instrumentos giroscópicos nos quais os giroscópios são acionados através de motores elétricos. Cronômetro. Muitos procedimentos de navegação aérea, principalmente os realizados em voos IFR, necessitam de um controle de tempo adequado. Para tanto, a grande maioria das aeronaves possui instalado o cronômetro. Tacômetro, ou contagiros, indica a velocidade de rotação do eixo de manivelas do motor. Os tipos mais utilizados nos motores de aviões são tacômetro mecânico, também conhecido como tacômetro centrífugo, é baseado na ação de contrapesos rotativos que agem no mecanismo do ponteiro do instrumento. Conforme a velocidade do eixo aumenta, os contrapesos se afastam, movimentando o ponteiro do indicador. Tacômetro elétrico é formado por um pequeno gerador movimentado pelo motor do avião, ligado a um indicador que é calibrado em RPM. Temos ainda o torquímetro. É um instrumento que informa o torque do motor. É um manômetro que mede a pressão de óleo gerada por um dispositivo na caixa de engrenagens da hélice, geralmente utilizadas em motores de alta performance. Manômetro de pressão de admissão. É um manômetro que mede a pressão no coletor dos motores superalimentados. Quando a aeronave encontra-se parada, o manifold indica a pressão atmosférica local. Neste exemplo, a pressão é de 29,92 polegadas de mercúrio. Quando o motor da aeronave é acionado, o manifold marcará a pressão de admissão, PA. Quanto maior for a potência exigida do motor, maior será a PA. Durante algumas decolagens, a PA poderá ficar na faixa amarela. Porém, tão logo o voo estabilize, a PA voltará para níveis adequados. É muito importante estar atento e manter a PA dentro da faixa de utilização. Se durante uma decolagem for exigida muita potência, haverá uma entrada maior de ar na mistura combustível, tornando a mistura pobre. A PA aumentará para além da faixa tolerável e o motor poderá apagar em voo. Bússola magnética. Como você sabe, os ímãs têm a propriedade de apontar para o norte magnético da Terra. O norte magnético, vocês sabem, fica defasado do norte verdadeiro. Na aeronave, a bússola indica a proa magnética, que é o ângulo formado entre a direção do norte magnético da Terra e o eixo longitudinal da aeronave. No interior da bússola, uma esfera graduada tem instalados ímãs que permitem o funcionamento da bússola. Essa esfera, essa escala graduada, recebe o nome de limbo. Esta caixa ainda contém uma janela transparente e também querosene no seu interior. Na janela transparente, nós temos a linha de referência ou linha de fé da bússola. O querosene dentro da caixa serve para amortecer vibrações, minimizando os erros de indicação. Mesmo assim, a bússola ainda pode acusar alguns erros em função do atrito do pivô que sustenta o limbo móvel. Fluxômetro ou indicador de consumo. Esse instrumento possibilita ao piloto saber o consumo horário de combustível durante o voo. O consumo nesse instrumento está indicado em galões por hora. Este instrumento é acionado por um sistema elétrico instalado na linha de combustível que vai do tanque ao sistema de formação de mistura no motor. Vamos ver um exemplo. Temos aí um sistema simplificado de combustível, onde temos o tanque, bomba auxiliar, que manda esse combustível do tanque para uma bomba principal, e da bomba principal o combustível vai até o carburador, que é a nossa unidade formadora de mistura. No meio do caminho nós temos o leitor de consumo, ou o transmissor de fluxo de combustível.
Este transmissor de fluxo de combustível mede o combustível passando por ele através de microprocessadores e esse sinal é enviado ao instrumento lá no painel dentro da cabine de pilotagem. Radioaltímetro. Indica a verdadeira altura do avião em relação ao solo, em relação ao relevo. Como ele funciona? Basicamente duas antenas. Uma antena emissora e uma antena receptora. Um pulso é gerado pelo sistema de radioaltímetro da aeronave, e esse sinal, ao chegar ao solo, é refletido para a aeronave e captado pela antena receptora. O tempo da emissão e a recepção é calculado eletronicamente e convertido em altura no instrumento radioaltímetro. Conforme o avião vai se deslocando, a alteração no relevo é medida através do radioaltímetro, muito útil em aproximações de precisão. O radioaltímetro tem na sua escala os números, você tem que multiplicar por 100 pés. A escala é de centenas de pés, podendo chegar até 2.500 pés de indicação. Abaixo disso, 2.500, a aproximação ou a descida da aeronave torna-se muito mais precisa, porque está sendo medida em relação ao relevo e não em relação à variação barométrica da atmosfera, como é feita pelos altímetros. O radioaltímetro é um auxílio preciso durante aproximações. Faixas de utilização dos instrumentos. A maioria dos instrumentos possuem faixas coloridas que indicam se os limites de utilização, de funcionamento do sistema estão normais ou não. O piloto deve sempre estar atento às indicações dos instrumentos. As cores convencionais são a cor verde, que indica o funcionamento normal do sistema, é uma referência rápida para o piloto. A cor amarela, que significa alerta ou tolerável por algum tempo, isso aí está especificado nos manuais de operação da aeronave. A cor vermelha, que indica perigo ou limite excedido. Todas essas faixas têm como função a referência rápida para o piloto, para que ele não fique observando valores particulares, e sim uma faixa de operação dos sistemas. CADC, do inglês Central Air Data Computer, ou computador central de dados do ar. Este computador tem a função de concentrar as informações provenientes do sistema de pitot estático, ou seja, dos tubos de pitot e das tomadas de ar estáticas da aeronave, e transformar em sinal elétrico. E esse sinal elétrico vai ser enviado para os instrumentos lá na cabine. O altímetro, o velocímetro, o variômetro, que é o indicador de razão de subida ou descida, e o maquímetro. E também é responsável em enviar estes mesmos sinais para os sistemas de piloto automático e controle automático de aceleração dos motores, para que eles efetuem as correções necessárias de velocidade, altitude e razão de subida ou descida, que são selecionados pelo piloto lá no painel de controle do piloto automático. A grande vantagem deste computador embarcado é que toma decisões a fim de otimizar a performance da aeronave em tempos de resposta impossíveis para um ser humano. Porém, tem um custo. O alto custo da instalação desse sistema permite que ele seja utilizado em aeronaves mais complexas, como, por exemplo, as aeronaves de transporte comercial. Considerações finais. Muito embora a modernização seja inevitável e os equipamentos e instrumentos vão sendo substituídos por versões eletrônicas e digitais, você vê uma foto de uma cabine moderna de uma aeronave, a maioria das aeronaves que possuem esses sistemas modernos, você vê nos detalhes as telas de cristal líquido apresentando mais de um instrumento em uma mesma tela, vai trazer no seu painel instrumentos que você teve a oportunidade de conhecer aqui nesse módulo. A imagem dessa ao lado é o exemplo disto. Você vê que ao lado aí da esquerda do controle do manche esquerdo,
nós temos um conjunto de instrumentos os quais você aprendeu o seu funcionamento neste módulo do curso. Esses instrumentos em aeronaves que têm esta cabine moderna são instrumentos de reserva, são instrumentos stand-by, ou seja, no caso de pane do sistema digital e eletrônico, eles serão utilizados para o prosseguimento seguro do voo.